Muito boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje o tema que eu quero falar com vocês é que quanto mais acelerada a sua mente estiver, menos você escuta a sua intuição. Menos você consegue se conectar com o que está dentro de você. Então, muitas vezes, você tenta entender o que você está sentindo e você não entende, porque a sua mente está tão acelerada que você não consegue escutar o que está vibrando ali dentro, o que a sua intuição está falando, o seu sexto sentido. E a sua intenção é o poder mais forte que você tem. E hoje eu vou te falar uma coisa que talvez a forma que você enxergue a sua ansiedade muda. Porque quanto mais acelerada tiver a sua mente, menos você consegue ouvir a sua intuição, o seu coração. E talvez o problema não seja que você perdeu a sua conexão espiritual. Talvez o problema seja que você tá com muito barulho, muito ruído interno. E você não tá conseguindo escutar. Porque a sua intuição, ela não grita. Ela fala baixinho, ela fala em silêncio, ela não entra em desespero, ela não acelera. Você só escuta a sua intuição quando você desacelera. Porque a aceleração é o medo. A aceleração te gera medo. E o medo te faz pausar, te faz procrastinar, te impede de viver a sua vida dos sonhos. E a sua intuição que é ao contrário disso, que você se conecte com isso. E hoje a gente vive num mundo de estímulos tão absurdo, né? Esse hiperestimulação, que muitas pessoas já não conseguem mais diferenciar a intuição da ansiedade, o medo do trauma. O que é medo de verdade, né? O medo tá aqui para te alertar, ele não tá aqui para te paralisar. Então, assim, o que é um trauma, uma crença? As pessoas não sabem diferenciar o que é isso. Isso é muito importante, é um processo de autoconhecimento. E esse vídeo é para exatamente isso, para eu falar com vocês sobre por que a sua mente acelerada desconecta você de si mesmo. Como que isso acontece? Como que o excesso, né, a hiperestimulação, o excesso de estímulos influencia na sua clareza, afeta a sua clareza? Porque desacelerar muda completamente a sua vida. E se você tiver o tempo todo hiperestimulado, isso vai te afastar de manifestar a realidade que você tanto deseja. A gente acorda hoje já no piloto automático. Tenho certeza que você acorda todos os dias e escova os dentes com a mesma mão. Você levanta da cama com o mesmo pé. Você come do mesmo jeito. Você senta na mesma cadeira. A gente faz tudo igual. A gente virou um robô. A gente tá no piloto automático. Entendeu? A gente precisa te tirar disso. A gente precisa parar de acordar e já pegar o celular, já entrar eu chamo de buraco negro, né? No buraco negro do celular. Celular, notificação, vídeo, comparação, excesso de informação, sabe? Acordar com calma, acordar com presença. Eu vi um vídeo esses dias no Instagram exatamente sobre isso. Você já tentou isso? E era uma menina acordando com o celular e uma rotina sem celular, só que 100%, né? Como se não existisse. Existia computador, ela trabalhava, mas assim, completamente diferente. Você tá conectada, você olha pro céu. Com o celular a gente faz o quê? Só olha pra baixo. A nova geração, até saiu uma reportagem da papada, né? Que nada mais é do que a maneira que você fica assim vendo o seu celular. Tipo assim, não é que seja ruim, mas o excesso de estímulos faz com que você entre em modo sobrevivência. E a sobrevivência não escuta a intuição. A sobrevivência, ela reage. Por isso que hoje muitas pessoas falam, eu não sei mais o que eu tô sentindo. Eu não consigo escutar a minha intuição. Eu me sinto perdida. Como que eu obtenho clareza? Porque o primeiro passo para você manifestar é obter clareza. Mas como obter clareza? Se você não se escuta, você nunca vai saber. Às vezes você não tá perdido. Você tá sobrecarregado. Você tá sendo hiperestimulado o tempo todo. Tem uma diferença muito grande entre pensar demais e sentir com clareza. Isso assim é gritante. E existe essa diferença. Você consegue sentir? Você consegue diferenciar? Tem uma coisa que mudou muito a minha vida, é entender que a sua intuição, ela nunca vai vir do desespero. Ela nunca vai vir do medo. Você nunca vai conseguir ouvir a sua intuição nesses momentos. A meditação, ela traz muito isso, né? Você nunca vai conseguir ter uma boa decisão se você tá desesperado, se você tá com medo, se você tá muito eufórico. O que a sua intuição precisa é do seu estado de presença, porque as respostas, elas aparecem no silêncio. Muitas vezes quando você tá no chuveiro tomando banho, que é o momento que você tá assim, desconectado, quando você tá viajando, vivenciando experiências, quando você tá meditando, silenciando a mente, olhando a natureza, apreciando. Quando você tá respirando, desacelerando, as respostas, ela vem do silêncio. Porque nesses momentos, o seu cérebro, ele diminui o ruído. E aí você consegue finalmente se ouvir. Só que hoje as pessoas têm medo do silêncio, como se estar no silêncio fosse o tédio. E ninguém mais está sabendo ficar no tédio. É o tédio que gera criatividade. Sim, pasmem,
Mas é daí que nasce a sua criatividade. Não é do excesso de informações, não é do excesso de vídeos. Quando o silêncio chega, você consegue encontrar a si mesmo, você se conecta com você. Só que hoje a gente tem preenchido tudo com o celular, tudo com excesso de trabalho, produtividade o tempo todo, com distração, com barulho, com estímulo, informação. É muita coisa, entende? E quanto mais ruído existe do lado de fora, menos espaço sobra para sua intuição aparecer, ou seja, para você se ouvir. E eu acredito muito que a intuição, ela age e ela fala primeiro no seu corpo. Antes da sua mente entender, o corpo sente. Eu sou muito adepta ao Tantra, né? Eu estudo Tantra, vou em retiros tântricos. E o Tantra fala que o seu corpo fala tudo. O corpo fala. Traz isso, que o corpo fala. E o seu corpo, ele fala. Porque antes da sua mente entender, o seu corpo, ele sente. Só que quando você vive acelerada, você para de perceber os sinais. Você para de captar, né? Como se fosse uma antena de rádio. É muita informação, começa a gerar desconexão. Deus, não tô ouvindo o sinal, tá com ruído, tá com barulho aqui. Mas na verdade é que você não percebe que você tá cansado, você tá ansioso, você tá desconfortável, você tá com excesso, você tá tenso. E assim você não tem como escutar a sua intuição. A sua intuição vem do seu coração. Se você não escuta o coração, como é que você vai sentir a sua intuição? O seu cérebro, ele tá ocupado demais sobrevivendo. Então ele não tá preocupado no seu sentimento real. Ele tá preocupado em sobreviver. E eu sinto que desacelerar foi uma das coisas que mais mudou a minha vida, que mais me aproximou de mim mesma. Porque quando você começa a desacelerar, você também começa a perceber o que faz sentido pra você, o que pesa, o que te drena, o que te expande, o que é verdade pra você, o que faz sentido, quem é você, qual é a sua real identidade. E isso muda tudo, porque você começa a se conhecer. É no silêncio que o autoconhecimento vem, que você começa a perceber o seu corpo. Quando eu tô meditando ou quando eu tô no meu tapete de yoga, nada mais existe. No começo é óbvio que ainda tem, né, os ruídos externos. Depois, se você já meditou, já praticou yoga, você vai entender isso. É como se tudo ao redor desaparecesse, assim. E só existisse aquele momento. É exatamente esse momento que você se conecta com a sua intuição. É exatamente esse momento que você ouve a sua intuição. Porque senão você começa a viver pelo estímulo, pela ansiedade. Só que a ansiedade, ela não tá no presente. A ansiedade, ela tá no futuro. E a sua intuição, ela traz presença. A sua ansiedade, ela traz o quê? Ela traz urgência. A sua intuição, ela te acalma. A sua ansiedade, ela te pressiona. A sua intuição, ela é silenciosa. A sua ansiedade, ela é barulhenta. E às vezes você tá tentando encontrar respostas, quando na verdade o que você precisa encontrar não são respostas, é silêncio. Porque existe uma sabedoria dentro de você. Uma sabedoria que só você tem. Só que essa sabedoria não consegue ser ouvida no caos. Ela só consegue ouvir quando você silencia. E desacelerar não é parar a sua vida. Desacelerar é voltar para si mesmo. É o caminho de volta para si. Porque quando a sua mente desacelera, a sua intuição fala, o seu coração fala, a sua alma fala. Então, quando você desacelera, você consegue encontrar a resposta que você procura e que estava dentro de você o tempo todo. Só que você não conseguiu ouvir, porque você estava com muito ruído, com muito excesso. E é justamente por perceber o quanto a gente vive desconectado de nós mesmos que eu criei o Desacelere-se, pensando no quê? O nome foi um insight de uma conversa com uma seguidora. A gente estava conversando sobre desacelerar, o quanto a gente precisa desacelerar, que a gente está com excesso de informação, excesso de ruído, excesso de tudo. A gente vive muito cansado, a gente vive exausto, né? O tempo todo. As pessoas tendo burnout, com a mente ansiosa, depressivo, hiperestimulado, emocionalmente esgotada, sobrevivendo, carregando um peso que você não precisa dar conta de tudo. Então eu criei o Desacelere-se pensando que lá dentro eu conduzo você para práticas, meditações guiadas, respirações, presença, regulação emocional, conexão interior. Tudo isso para que você possa voltar para dentro, ouvir a sua intuição e se conectar com você. É uma verdadeira pausa para o seu corpo, para a sua mente e para sua alma, porque a gente é uma tríade, né? Corpo, mente e alma. Não tem como fugir disso. E além do Desacelere-se, eu também tenho o meu guia de lua nova, que é o guia onde eu ensino você a co-criar com a sua vida. Você co-criar a sua vida com os ciclos da lua. Você entrar em um alinhamento estratégico com os ciclos da natureza e com a sua própria energia. Então eu ensino você a fazer isso dentro do guia,
Ali tem as informações de cada lua que a gente vai ter em 2026. Cada lua, em cada signo, como que você usa essa energia a seu favor. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas não esquece de me falar se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, se te deu um chacoalhão de alguma forma. Não deixa de comentar e de compartilhar esse vídeo com pelo menos um amigo, para que a gente possa elevar e poder levar todo esse conhecimento, essa sabedoria, tudo isso que me ajudou e que pode te ajudar para outras pessoas também. E é isso. Vejo vocês na próxima quarta. Um beijo.